Na verdade, esse tema, essa nomenclatura de jovem é algo que mexe um pouco com a gente. Né? Por muito tempo, a nossa igreja foi conhecida por uma igreja de jovem, por muito tempo. E isso era uma euforia muito grande, isso era gratificante. Cada vez mais a igreja se enchendo de jovem, até que nós fomos confrontados, certa feita, por uns amigos pastores, e a gente transicionou de jovem para uma igreja mais madura, para uma igreja familiar, podemos dizer assim. Né? Na verdade, a gente trabalha com jovens já há muitos anos, muitos anos. Eu acho que eu sempre fui líder de jovens, essa é a verdade. Mas esse avivamento que aconteceu na nossa igreja com os jovens, ele se deu de uma forma até muito engraçada. Na verdade, os nossos jovens, ele tinham uma liderança, tinha uns líderes, e um líder, na verdade, e esse líder simplesmente, de uma hora para outra, ele resolveu abandonou o barco e resolveu ficar em casa. Não foi para o mundão, não foi pecar nem nada, mas ele disse, eu não quero mais. Ele cansou. E foi uma pulga atrás da orelha, a gente não conseguia entender o que estava acontecendo. Poxa, quando o nosso grupo começou a crescer, esse líder, ele na verdade, parou, estagnou, cansou, podemos dizer assim. E aí que entra uma história muito engraçada, porque a gente estava acabando de receber um jovem, muito jovem, acho que tinha talvez os seus 16, seus 17 anos, mais ou menos. E ele tinha acabado de chegar quando esse jovem líder mais experiente havia estagnado, parado, cansado. E esse jovem que acabou de chegar, ele arrebanha uma galera com a intuição de ler Bíblia. Essa era a temática. Nós vamos nos reunir para ler Bíblia. Que é quase um desafio hoje em dia, né? Ainda mais para os jovens. Muito grande, porque assim, cara, e eu perguntava, ele, pastor, a gente pode ler Bíblia? E eu perguntava, cara, não vai ter um jogo de porrinha, não vai ter um entretenimento. Um entretenimento, não é só Bíblia, não, é só Bíblia, a gente só quer ler Bíblia. Eu falei, cara, vai lá, nada contra, pelo contrário, há um incentivo, há uma motivação. E esse jovem começou a arrebanhar uma multidão para ler Bíblia, ao ponto de eu chegar na igreja e ver uma galera literalmente sentada lendo Bíblia. E é muito engraçado que esse jovem, por nome de William, ele continua jovem, deve ter seus 22 anos mais ou menos hoje. Meu Deus! É pastor, né? Atualmente ele é casado com a pastora Camila, é pastor de uma de nossas igrejas, que fica localizado no Piscinão de Ramos. Ele literalmente começou a despertar nessa galera muita fome e sede de Deus. Não, isso é o Espírito Santo, porque hoje em dia você vê... É um desafio você falar isso. Sim. Você me contar que em algum momento um homem se levantou e incentivou as pessoas a lerem Bíblia... E acabou de chegar. Tinha acabado de chegar. Quase não faz sentido, apesar de ser óbvio, né? E o mais interessante, cara, é que o William, ele acabou despertando umas teorias meia louca para a mente humana. Ele colocava uma mesa, colocava os jovens sentados em volta da mesa, e ele colocava uma cadeira na ponta da mesa e dizia, na cara dali ninguém senta. Meu Deus. Ali é o Espírito Santo que vai sentar com a gente. Isso. Cara, e o avivamento começou aí. E uma coisa muito interessante que a gente nunca precisou dos entretenimentos que a grande maioria dos líderes promovem para unificar, para prender, para deixar os jovens mais à vontade dentro da igreja, para que eles não vá embora. A gente começou a olhar muito a liderança fazendo jogo de queimado, vôlei na praia, se reunindo para fazer piquenique, trilha e tudo mais. E eu dizia, cara, alguma coisa precisa ser mudada, a gente precisa mudar essa situação. Por quê? Aquilo que te une também pode te afastar. Eu tô impactado nessa tua frase, estou até agora aqui conjecturando com ela. Aquilo que te une pode te afastar. Se você marca um jogo de futebol e você não é escalado, talvez no próximo jogo você não vai participar, porque aquilo vai magoar você. Então a gente precisava de algo que fizesse literalmente com que todos permanecessem com fome e sede.
Agora, de estarem juntos. eu sei que a resposta é o Espírito Santo, mas como se faz isso? Como é que você... Porque isso deveria ser feito em todas as lideranças jovens, né? Em todas as igrejas de jovens. Você não tem, na maioria das igrejas, jovens reunidos lendo Bíblia. Que cá entre nós, que está assistindo, é o que deveria ser, né? Porque se você olhar uma igreja... vamos tirar os jovens por um segundo. Se você pegar uma igreja de adultos, imagina hipoteticamente ter uma igreja de 1000 adultos. Você pode ter certeza que 995 adultos não leem a Bíblia com frequência. Na verdade, o grande problema é que o entretenimento tomou lugar do Espírito Santo. Né? Eu sou de uma época em que estar na presença era saudável, era prazeroso. A gente contava as horas para que o culto começasse. Hoje, a presença do Espírito Santo foi tomada pelo lugar do entretenimento. Então, se você não tem entretenimento, você não tem jovem. E se você tem entretenimento, você tem que bancar esse entretenimento até o final. Até o fim. Você tem que continuar bancando o vôlei, você tem que continuar bancando. Nada contra quem faz. Eu estou compartilhando uma experiência que a gente teve internamente. E que é uma dúvida de muitos pastores, como a gente conseguiu arrebanhar uma grande quantidade de jovens. Não, isso é muito poderoso, porque todo pastor quer que a sua igreja tenha um grupo jovem. Até porque é o grupo que vai seguir, né? Você tem um grupo adulto, depois você tem um grupo jovem que vai dar sequência ao seu trabalho. E o desafio, na minha opinião, que não tem uma igreja, que não sou pastor, o desafio é como que eu pego esse grupo de jovens em primeiro lugar? E aí uma coisa que o meu discipulador fala muito. Em primeiro lugar, como é que você pega esses jovens e esclarece o óbvio para esses jovens? Menino, você é um homem, menina, você é uma mulher. Ou seja, você vai crescer, a gente vai exigir de você maturidade, porque o mundo não vai entreter você na medida que você não entretém o mundo. Então, eu acho que aí ele fala, né? A estratégia de entreter o jovem é um erro grave. Porque você meio que está tentando, sem querer, querendo, copiar a modalidade ou a maneira com que o mundo atrai o jovem, entretendo.